Se você não conhece o professor Otacílio, aqui vai um breve resumo. Ele tem 3 graduações concluídas, sendo elas licenciatura polivalente em Estudos Sociais, Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e Comunicação Social com habilitação em Publicidade. É mestre em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universidade Federal da Bahia e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, da UFPA. Mas toda essa carreira começou bem lá atrás, ainda em Santarém, quando ele era professor do ensino médio no Colégio Dom Amando. Quando eu morava em Santarém e estudei e trabalhei no Colégio Dom Amando. Então lá é que começa a se formar a minha carreira como professor, né? E o Colégio Dom Amando foi não só um lugar de trabalho, um lugar que eu estudei, mas se transformou num lugar de trabalho. E lá eu tive os meus mestres, meus mentores, por exemplo, como o irmão Davi, o irmão Zé Ricardo, por exemplo, que foram meus professores e que, de certa forma me encaminharam para o magistério. Eu comecei dando aula para as turmas de alfabetização noturna que o colégio oferecia, e depois passei a dar aula nas turmas regulares, que eram também ofertadas à noite. Era um colégio particular, o Colégio do Amando, né? Mas ele oferecia essas turmas à noite para a comunidade. Então eu trabalhei também nessas turmas noturnas. E aqui começou a minha formação como professor. Depois de se graduar nas 2 habilitações de Comunicação Social, ele passou a trabalhar na UFPA como docente do curso de Publicidade e atuou fortemente em cursos de extensão no interior durante esse início da carreira. Então, a viajar para o interior, especialmente Altamira, Marabá, Santarém, Castanhal e para o Marajó, para dar aulas nos cursos de interiorização. Então, foi uma experiência inusitada e que, de certa forma, formou boa parte do meu arcabouço como professor de ensino superior, naquele modelo de ensino que as disciplinas eram concentradas, você ficava aqueles 15 dias dando uma disciplina, depois avaliava os alunos e terminava a disciplina e entrava numa outra disciplina. Normalmente a gente ministrava 2 disciplinas. Durante o período de 2010 a 2018, Otacílio coordenou o Instituto de Letras e Comunicação ao lado da professora Fátima Pessoa, que compartilhou com a gente um pouquinho dessa experiência. Foi uma vivência muito intensa, mas realizada com um diálogo muito respeitoso e com muita afetividade. Por isso é tão bom lembrar. Nesse período eu aprendi muito sobre a UFPA e também amadureci muito na convivência com o Otacílio, na troca das experiências, nas conversas sobre a vida, sobre todas as nossas experiências. Eu não escondo para ninguém que aquilo de que eu sinto mais falta desse período é justamente dessa convivência diária, cotidiana, com o Otacílio e com toda a equipe que trabalhou conosco nessa direção. Eu estou muito feliz de estar aqui gravando esse depoimento. Parabenizo ao Otacílio pela trajetória acadêmica tão valorosa e eu me orgulho muito de fazer parte dela. E falando em tomar a frente do Instituto de Comunicação, Otacílio foi uma peça fundamental no desenvolvimento do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Um projeto já havia sido submetido em 2005, mas não havia sido aprovado. Somente depois de muito debate e planejamento, Otacílio e outros professores da Facom conseguiram a aprovação e iniciaram o PPG-Com. Um belo dia nós íamos para Parauapebas para encerrar um curso que nós tínhamos dado lá. E eu me lembrei, Otacílio, nós vamos ter um fim de semana, sem fazer muita coisa em Parauapebas, vamos levar o projeto que a gente conversa nas horas vagas, e assim ele fez. Quando foi no sábado à tardinha, nós descemos e sentamos na mesa de um barzinho perto do hotel onde nós estávamos hospedados e começamos a trabalhar, a pensar naquele projeto. O nó eram as linhas de pesquisa
E nós batalhamos, pensamos e terminamos que na volta aquelas linhas de pesquisa foram relativamente aceitas. Depois houve algumas mudanças, tal. Mas eu parabenizo o Otacílio pelo momento que ele está vivendo, para o qual está se preparando, e dizer que foi sempre muito satisfatório trabalhar contigo e nessa longa caminhada em que nós chegamos até o programa de pós-graduação, incluindo o doutorado. Já com o PPG-Com em funcionamento, o professor teve novas possibilidades. Agora, ele poderia ser orientador de pós-graduandos e utilizar o seu trabalho para incentivar novos pesquisadores no desenvolvimento de suas próprias obras. Muitos desses orientandos guardam um carinho enorme pelo professor Otacílio, mesmo depois do curso já ter acabado. O Otacílio é uma pessoa extraordinária, assim como é difícil encontrar, infelizmente é muito difícil encontrar no meio acadêmico, no meio profissional. Ele é de uma sabedoria extraordinária, ele sabe muita coisa e ele tem uma humildade gigantesca para passar isso sem pisar em ninguém, sem ser nariz em pé. Ele consegue transmitir todo o conhecimento dele de uma maneira clara e bem calma, bem tranquila, e falando que vai dar tudo certo, porque eu fui uma orientanda que dei trabalho, né, dei muito trabalho. Até o último momento da minha qualificação, eu não tinha o meu projeto definido, mas o Otacílio, ele sempre acreditou em mim, ele sempre, acho que até mesmo quando ele não acreditava, ele acreditou. Então ele sempre me ajudou, sempre esteve pronto para me ajudar. Ele não é o tipo de orientador que a gente viu em e-mail e fica esperando um mês depois para responder, não. Ele sempre, inclusive aos finais de semana, ele sempre pôde me ajudar e eu sou muito grata a ele por isso. Dedicado à carreira e à docência, como sempre foi, nem mesmo a pandemia do novo coronavírus impediu que o professor Otacílio orientasse seus pós-graduandos. Até mesmo aqueles que começaram esse ano e não tiveram tanto contato presencial com ele, ficaram admirados com a sua disposição em ajudar. Falar do professor Otacílio é falar de um ser humano com uma generosidade intelectual e acadêmica imensuráveis, que mesmo durante a pandemia não nos deixou ociosos, deu um jeitinho de nos orientar remotamente para que nossas pesquisas não ficassem paradas. E isso deu super certo. Falar do professor Otacílio é falar de um poeta, é falar de um exímio escritor, e foi através dos seus textos que despertou o interesse em conhecê-lo e estudar, conhecer um pouco mais da nossa Amazônia, da nossa cultura popular. Falar do professor Otacílio é falar de espetáculos culturais na nossa Amazônia, é falar de povo, é falar de resistência. A você, professor Otacílio, a minha gratidão, e sempre serás uma inspiração tanto pessoal quanto profissional. E se tratando das linhas de pesquisa, o professor desenvolveu trabalhos abordando a temática da Amazônia e seu desenvolvimento político, econômico e cultural. Ainda em seu mestrado, analisou como as campanhas políticas de Belém, pela disputa da prefeitura, influenciaram a própria formação da cidade, e como resultado dessas eleições, trouxe à tona vozes da periferia e de comunidades que antes não tinham visibilidade. Em seu doutorado, o tema foi ainda mais complexo, trazendo a temática da Amazônia e a sua transformação em uma marca. Qualquer coisa que agrega o nome Amazônia, assumir esse caráter global para o consumo. A minha tese é bem mais ampla nesse sentido, mas eu inicialmente seria como a Amazônia reinvadida pelo mercado global e ofertada como produtos para esse novo consumo, parece que a gente está chamando de cultura do consumo. A Amazônia sendo possuída pelo capitalismo mundial, pelo capitalismo global, a partir dos seus produtos extrativistas, dos seus produtos naturais. Essa posse já vinha de grande tempo, há muito tempo, desde a questão da colonização. Você pensar das drogas do sertão, a borracha,
até chegar a esse momento agora em que a Amazônia é de novo possuída nesse sentido da sua riqueza, sua grandeza, sua riqueza. Em um grande resumo, podemos dizer que o professor Otacílio Amaral foi extremamente importante, tanto na vida dos alunos e colegas com quem ele trabalhou, quanto no desenvolvimento da Faculdade de Comunicação da UFPA. Um legado como esse precisa ser lembrado com orgulho e carinho. Por isso, na próxima quarta-feira, dia 19, você pode acompanhar a defesa do Memorial Acadêmico do Professor. A defesa vai acontecer às 15 horas e você pode assistir via Google Meet no link disponível na descrição desse vídeo.